Bom dia a todos. Bem-vindos à Fundação Juan March e ao Grupo March. Vou começar dando as boas-vindas ao nosso convidado de hoje, uma pessoa muito conhecida. Ele compartilhará conosco seu conhecimento, experiência e visões sobre como enfrentar o futuro próximo. Eu dizia a ele há pouco que ontem à noite tentava pensar em como apresentá-lo. Qual é o aspecto mais importante? Não sei se vocês leram algum dos boletins trimestrais dele. É claro que é impossível destacar apenas uma coisa. Mas após a apresentação de hoje, teremos uma opinião melhor ou estaremos mais bem informados. Certo? Howard, seja bem-vindo. Por favor, venha à frente. Obrigado. Obrigado. Muitas gracias, José Romano. De nada. Buenos dias. Me gusta muito estar aqui. Isso é todo o meu espanhol. Quando me perguntam se falo espanhol, digo um pouquito e despacio. Enfim, é um grande prazer estar aqui. Mi país segundo. Adoro estar aqui na Espanha. Não é segredo. Depois de hoje vou a Maiorca de férias, onde amo estar. Mas primeiro vou falar com vocês por uma hora. E basicamente, como disse José Roman, no nosso ramo, é muito difícil definir qual é a coisa mais importante. Escrevi um livro há uns 10 anos chamado Lo Más Importante, em espanhol, que significa a coisa mais importante. Mas não existe uma única coisa importante. Há muitas coisas que um investidor precisa considerar, mas a verdade é que o mais importante é o risco. E acredito que é papel do investidor profissional controlar o risco para os clientes. O trabalho não é ganhar muito dinheiro, pois geralmente o mercado sobe. Normalmente é fácil ganhar dinheiro. O desafio é ganhar dinheiro e, ao mesmo tempo, controlar o risco. Uma carteira com chance de lucro, mas com risco controlado, é a marca do investidor profissional, na minha opinião. Então a questão é, como fazemos isso? Bem, eu tenho 3 apresentações diferentes que faço. E a pedido dos meus anfitriões, combinei para vocês alguns aspectos das 3. Então, você verá as linhas divisórias na apresentação. Primeiro, a verdade sobre investimentos. A maioria dos investidores não prevê o futuro melhor que os outros. Tentar prever o futuro não garante sucesso nos investimentos. John Galbraith disse: há 2 tipos de previsores, os que não sabem e os que não sabem que não sabem. A verdade é que o futuro é incerto. Mas o que é investir se não aplicar dinheiro para o futuro? A maioria dos investidores age como se pudesse prever o futuro e baseiam suas decisões de investimento nessa visão do futuro. Ou acham que podem, ou fingem que podem por questões profissionais. Acho isso perigoso, pois se não podem realmente, como acredito, há um problema. O behaviorista Amos Tversky, de Stanford, disse algo que achei brilhante. Ele disse: é assustador pensar que não sabemos algo, mas mais assustador é que a maioria age como se soubesse. Temos um humorista americano, Mark Twain, que disse isso ainda melhor. Não é o que você não sabe que te coloca em apuros. É o que você tem certeza que sabe, mas não é verdade. E isso é extremamente importante. Não posso enfatizar o suficiente a importância de manter isso em mente. Se cada frase sua começar com posso estar errado, mas, ou não sei, mas, é improvável que se meta em problemas. Você se mete em problemas achando que sabe o futuro e, na minha opinião, estando errado. No nosso ramo, às vezes alguém fica famoso por uma previsão brilhante. Mas geralmente acontece que eles não conseguem repetir o feito. Então, digo que nosso ramo está cheio de gente famosa por acertar uma vez só. Claro, acertar uma vez não adianta, pois nunca se sabe se a próxima terá valor. Mas isso não é verdade. É isso. E quase ninguém acerta mais de uma vez seguida. E todos no nosso ramo fazem previsões do futuro. Se olharmos os grandes investidores, nenhum ficou famoso prevendo o macro. E quando falo de previsões hoje, falo do macro. Economias, mercados, moedas, juros. Esses são os fatores do quadro geral. São muito importantes. Todos querem saber suas implicações, mas não conseguem. Warren Buffett me disse: informação desejável tem 2 critérios. Tem que ser importante e tem que ser conhecível. E o macro é extremamente importante. Todos me perguntam: como não basear investimentos no macro? É tão importante? Eu digo sim, mas não é conhecível. Se não é conhecível, basear-se no macro é perda de tempo ou pior. Bem,
Uma das principais razões para a dificuldade de fazer previsões é a enorme influência do acaso. Muitas vezes, sabemos como algo deveria acontecer, mas outra coisa ocorre no lugar. Coisas impossíveis acontecem direto, e o que é muito provável, às vezes, simplesmente não rola. Vamos voltar para o meu país. Exatamente 2 anos e meio atrás, em novembro de 2016. Havia duas coisas consideradas certezas absolutas. Não só prováveis, mas certezas mesmo. Primeiro, Hillary Clinton seria eleita presidente. Segundo, se por algum acaso Trump ganhasse, o mercado iria despencar. No fim, Trump ganhou e o mercado disparou para cima. Se isso não convence que ninguém sabe o futuro, não sei o que mais poderia. Mas foi exatamente isso que aconteceu. É super comum ver investidores certos pelos motivos errados ficando famosos. Mas, claro, não devemos seguir esses caras. Essa é a importância do fator aleatório. Acho que investidores devem aceitar que não podem prever o futuro macro e focar no que está ao seu alcance. Isso inclui entender o que chamo de cognoscíveis, empresas, indústrias e títulos. São áreas onde, com esforço, habilidade e sabedoria, você pode saber mais que os outros. Outra coisa que podemos fazer é agir de forma contrária ou anticíclica. E é disso que vou falar principalmente esta manhã. Como se preparar para um futuro que você desconhece? A resposta é: podemos não saber o amanhã, mas devemos entender o hoje e suas implicações para o ciclo. Acredito ser possível melhorar resultados com decisões táticas baseadas no presente, seja mais agressivo ou defensivo. E essas decisões não precisam se basear em palpites sobre o futuro. Podem ser feitos com base na compreensão do presente, onde estamos hoje e o que isso implica para o futuro, e o que isso implica em como devemos nos comportar. O que mais atrapalha no investimento não é não ver o futuro. É a incapacidade de controlar as próprias emoções. E falaremos muito sobre isso hoje. Investidores oscilam entre medo e ganância, otimismo e pessimismo. Geralmente erram, aquecendo quando tudo vai bem e temendo quando cai. E queremos tentar fazer o oposto. A maioria dos investidores age de forma procíclica. Seguem o ciclo em vez de serem anticíclicos, como explicarei. Na minha opinião, é essencial agir de forma anticíclica. Os altos e baixos cíclicos não duram para sempre. Geralmente, parece que vão durar eternamente. Eles acham que há um círculo virtuoso eterno ou um vicioso perpétuo. Mas geralmente não é assim. Normalmente temos altos e baixos. Há 45 anos alguém me explicou os 3 estágios do mercado em alta. Entender isso quase te torna um profissional. Primeiro, poucos veem potencial de melhoria. Segundo, a maioria percebe a melhoria acontecendo. Terceiro, todos creem em melhoria eterna. Se você compra no primeiro estágio, quando há pouco otimismo nos preços, você faz uma pechincha e lucra muito. Se compra no segundo, quando todos veem a melhoria, não é pechincha, mas vai bem, segue o ciclo. Compra a preço justo. Mas se compra no terceiro, quando todos creem em melhoria eterna. E quando os preços dos ativos refletem muito otimismo, você paga caro, preparando-se para grandes perdas. O interessante sobre investir não é o que você faz, mas quando faz. Não é o que você compra, é quando compra, sob quais condições e a que preços. A chave para investir não é comprar coisas boas, mas comprá-las bem. Você precisa entender a diferença entre bueno e bien. E é comprar bien que leva ao sucesso. Quando comecei no Citibank, há 50 anos, o banco comprava ações das chamadas Nifty 50, empresas tão incríveis que o preço pago não importava. Essa era a teoria oficial. E vendiam a preços altos por serem empresas maravilhosas. Se você as mantivesse por 5 anos, perdia quase todo o dinheiro investindo nas melhores empresas. Comprar ativos de qualidade não é a chave, pois compravam no terceiro estágio. A chave é saber onde está, comprar no primeiro estágio e ser cauteloso no terceiro. Essa
é uma grande parte da mensagem de hoje. É vital agir de forma contrária, fazendo o oposto dos outros nos extremos, pois eles geralmente erram. Há uma crença de que tudo está seguro quando as coisas vão bem. Na verdade, isso é o mais arriscado. O maior risco é crer que não há risco, pois eleva preços e leva a más experiências. Devemos vender quando outros compram agressivamente e comprar quando vendem assim. E Buffett diz isso muito bem, como sempre. Ele diz: quanto menos prudentes os outros, mais prudentes devemos ser. Quando outros não temem e forçam altas nos preços, devemos ser cautelosos. Quando os outros estão em pânico, vendendo e derrubando preços, devemos ser agressivos. E essa é a essência. Claro, se fosse tão simples assim. A segunda parte vem de dominando o ciclo do mercado, colocando as chances a seu favor. Este é o nome do meu novo livro, lançado em outubro nos Epófis e agora disponível em espanhol. Devo dizer que ambos os meus livros foram traduzidos para o espanhol. Você pode imaginar como é frustrante, pois não faço ideia do que diz. Não tenho noção da qualidade da tradução. Gostaria de crer que minhas ideias são retratadas com precisão, mas quem sabe? Acredito que existem ciclos e que é extremamente importante entendê-los. Acredito que sempre haverá ciclos. Acompanho os ciclos há 50 anos. Acho que consegui ajudar nossos clientes lidando com os ciclos. Na metade da escrita do livro, um pensamento me ocorreu. Por que existem ciclos? Essa é uma questão crucial. Por que ocorrem ciclos? Se o PIB do EUA cresce 2% ao ano em média, por que não cresce 2% todo ano? Por que às vezes 3, 1, 4 ou negativo numa recessão? O S&P rende em média 10% ao ano. E tem feito isso por cerca de 90 anos, quase 10% ao ano. Por que não rende 10% todo ano? Na verdade, o retorno raramente fica entre 8% e 12%. Geralmente é bem melhor que 12% ou bem pior que 8%. Então, por que a média não é a norma? Entender isso é crucial para lidar com ciclos. A resposta é simples. Tendências positivas levam ao excesso. Lembre-se do terceiro estágio. Esses excessos se corrigem sozinhos ou são corrigidos. É disso que falarei no resto desta sessão. Então, em vez de pensar no ciclo como altos e baixos, como eu e muitos faziam, é melhor pensar em excessos e correções. Excessos quando as coisas ficam muito fortes e correções quando ficam muito fracas. Então, por que temos excessos? Por causa do envolvimento das pessoas. Isso não é mecânica. Isso não é física. É uma área onde as pessoas têm um impacto muito forte. Richard Feynman, um grande físico, disse que a física seria mais difícil se elétrons tivessem sentimentos. Entramos aqui, ligamos o interruptor e as luzes acendem sempre. Por quê? Porque os elétrons fluem do interruptor para a luminária todas as vezes. Os elétrons nunca dizem, hoje não, estou cansado. Estou cansado. Eles nunca vão na direção errada. Eles nunca entram em greve. E sempre fazem o que devem fazer. Mas as pessoas raramente fazem o que devem, especialmente nos extremos. E como economias e mercados são feitos de pessoas, e pessoas têm sentimentos, temos ciclos. Por exemplo, sentimentos positivos podem fazer diretores preverem alta demanda, construir fábricas, contratar e produzir estoque. Se todos fizerem isso ao mesmo tempo, temos um período de crescimento acima da média com construções e produção. E então temos o que chamamos de ciclo de alta. No mercado, o otimismo dos investidores faz as ações crescerem mais rápido que o valor das empresas. O valor das empresas pode crescer 6, 8, 10% ao ano, em média. Mas nos anos 90, por exemplo, as ações nos EUA, o S&P 500, valorizaram 20% ao ano. Então, o valor das empresas crescia assim. O preço das ações crescia assim. Isso é perigoso porque cria um excesso. E, eventualmente, os excessos podem ser corrigidos. Então, se cada gestão de fábrica construir uma nova fábrica, contrata funcionários e produz estoque prevendo alta demanda, podemos chegar a um ponto com fábricas demais e estoque excessivo, e os lucros são decepcionantes. Então fecham as fábricas, demitem os funcionários, vendem do estoque em vez de produzir,
E temos um período de crescimento econômico abaixo da média, ou talvez crescimento econômico negativo, que se torna uma recessão. Se os preços superarem o valor das empresas por muito tempo e ficarem altos demais, não podem se manter ou subir mais, tem que estabilizar ou cair. Esse é um período de correção. Então, períodos de alta são seguidos por períodos de baixa. É a criação de excessos e correções. E acho melhor pensar em ciclos assim do que em altos e baixos. Agora, a próxima questão importante é: os ciclos que mencionei são confiáveis ou não? E a melhor forma de entender isso é com outra frase do Mark Twain: a história não se repete, mas rima. Muito importante. Esse é um tema central do meu livro. Os detalhes dos ciclos sempre variam de um para o outro. A amplitude, duração e velocidade das flutuações sempre diferentes. As causas e efeitos dos ciclos, os altos e baixos, também mudam. Hoje me perguntam: esse ciclo, qual do passado ele se parece? Tem características de outros, mas nunca é exatamente igual. A história não se repete, mas certos temas subjacentes rimam entre os ciclos. Se aprendermos a reconhecê-los, podemos sair na frente. No meu tempo nesse ramo, vivi uns 6 mercados em alta importantes. E, em geral, eles têm certos temas que se repetem. E aqui estão eles: muito otimismo, pouca aversão ao risco e muito capital. Se pensar nisso, essas 3 coisas são uma boa receita para alta. É difícil imaginar um mercado em alta sem elas. São temas associados à alta, um período de valorização excessiva. Agora vamos falar dos 3. Primeiro, o otimismo. Muitos pensam que bons eventos elevam preços, mas a relação não é só entre eventos e preços, é entre eventos, psicologia e percepção, que geram mudanças nos preços dos ativos. O papel da percepção na definição de preços é crucial. Com tudo igual, muito otimismo faz os preços subirem acima do valor justo, ou do que chamamos valor intrínseco. Então, na minha visão, cabe ao profissional determinar o valor intrínseco de cada ação, empresa ou imóvel. Eu prefiro comprar abaixo do valor intrínseco e vender acima. Acho que é uma regra simples de como um investidor deve agir. Então, precisamos descobrir o valor intrínseco. Mas é claro, em tempos de grande otimismo sobre o futuro, os preços tendem a ficar acima do valor intrínseco. Precisamos estar cientes disso. E geralmente, quanto maior o otimismo, maior o preço. Como digo aqui, se eu pudesse saber só uma coisa sobre cada investimento, seria quanto otimismo já está no preço. E esse é um fator crucial ao analisar qualquer mercado em alta. Em segundo lugar, a aversão ao risco. Aversão ao risco não é algo que a maioria pensa diariamente, mas é extremamente importante. E a maioria das pessoas tem medo de perder. Ou seja, elas são avessas ao risco. Para a maioria, ganhar 1.000 euros é ok. Mas perder em 1.000 euros é terrível. Então as perdas pesam, mas a aversão ao risco não é um conceito comum. Do que os ganhos para a maioria das pessoas? A maioria tem tendência à aversão ao risco. E a aversão ao risco é crucial nos mercados. Quando as pessoas são avessas ao risco, o que ocorre? Se consideram um investimento, estudam a fundo. Fazem apenas suposições conservadoras. São rigorosos em suas análises. Exigem o que chamamos de margem de segurança. Quero garantir que, se der errado, estarei bem. E eles exigem compensação pelo risco. Se farão algo arriscado, exigem retorno excepcional. Com aversão ao risco, cautela e prêmios, o mercado é seguro. Mas quando empolgados, esquecem de ser avessos ao risco. Tornam-se tolerantes ao risco, passam a aceitar o risco. E quando isso acontece, o que ocorre? Dizem que não é tão importante fazer due diligence e ser conservador, pois se for muito cuidadoso, perderei oportunidades, e meu amigo as aproveitará. Há um livro de Kindleberger que diz que não há nada pior para a sua saúde mental do que ver um amigo enriquecer. No mercado, o medo de ficar de fora acaba superando o medo de perder dinheiro. E aí as pessoas cometem erros.
Então, precisamos entender se o mercado se baseia na aversão ao risco ou na tolerância ao risco. Quando há tolerância ao risco, porque as pessoas estão empolgadas, devemos entender que o mercado pode ser perigoso. Número 3. O impacto da disponibilidade de capital. O mercado é um leilão, especialmente se pensarmos no mercado de empréstimos. Você quer pedir dinheiro emprestado, vai a alguns bancos, cada um diz o que pode oferecer. Mas se houver muito capital nas mãos das pessoas e estão ansiosos demais para colocar em prática porque têm medo de perder algo, então os lances ficam muito altos e o preço se torna excessivo. Nesse ponto, o retorno esperado é baixo e o risco é alto. E precisamos saber disso. Muito dinheiro perseguindo poucos negócios. Essas são as 7 piores palavras do mundo. E isso acontece de tempos em tempos. Escrevo memorandos para os clientes e o pessoal do banco pode ajudar você a obtê-los se quiser. E escrevi um em fevereiro de 2007, antes da crise global, chamado A Corrida para o Fundo, porque os lances estavam muito altos, o que significava que os vencedores do leilão ganhavam a chance de fazer maus empréstimos e comprar títulos superfaturados. Podemos identificar quando isso ocorre se tivermos um julgamento excepcional e agirmos. Vou resumir o tema dos ciclos, levando você por um típico. E espero que isso seja útil. Na subida, digamos, começamos após uma experiência ruim e estamos num ponto baixo. E então as coisas começam a melhorar. Na subida, fundamentos econômicos melhoram, lucros aumentam e superam expectativas. A mídia só reporta boas notícias, porque é o que fazem. Resultado: expectativas dos investidores sobem, psicologia fortalece, só vem o bom, capital flui, preços sobem, donos de ativos felizes querem mais. Quem ficou de fora fica infeliz por inveja e começa a comprar. Todos querem comprar, ninguém quer vender. A aversão ao risco some. E o que as pessoas dizem? Elas dizem: o risco é meu amigo. Quanto mais arrisco, mais ganho. E afinal, não vejo motivos para preocupação. Quando isso acontece, os preços sobem demais. E chegamos ao que investidores chamam de topo, o máximo, o preço além do qual o mercado não vai. No topo, os preços dos ativos são altos, os retornos futuros baixos ou negativos, e o risco é alto. Este é o momento de cautela. Mas poucos são cautelosos no topo, pois a alta dos preços corresponde à alta da emoção. Ninguém quer arriscar vender e perder ganhos futuros. E essa é a natureza humana. Eventualmente, o topo passa e começamos a descer. Com licença. Na queda, os fundamentos econômicos pioram, os lucros caem e ficam abaixo das expectativas. Como resultado, as expectativas dos investidores diminuem, a psicologia fica mais fraca, as pessoas só veem desenvolvimentos ruins, os preços dos ativos caem, os detentores de ativos ficam frustrados e vendem, e quem não tinha ativos se parabeniza pela sua sabedoria. Mas, claro, se recusa a comprar. A aversão ao risco cresce e investidores fogem, dizendo que risco é só outra forma de perder. Não me importo se ganhar €1 sequer. No mercado de novo, só não quero perder mais. Me tire daqui. Quanto pior fica e mais baixos os preços, mais as pessoas querem vender. Essa é a natureza humana. Basta entender a natureza humana. No fundo, preços baixos, retornos altos em potencial e risco baixo. É hora de ser agressivo no mercado. Mas muitos temem, pois preços baixos refletem psicologia baixa. Não avançam por estarem deprimidos e cautelosos. Isso é um ciclo. Vê-se como eventos levam as pessoas a agirem errado. Só sua mente diz para vender no topo. E nada diz para comprar no fundo. Vemos sempre, mas é a natureza humana, nunca mudará. O subtítulo do livro é Colocando as Chances a seu favor. E isso é muito importante. Nunca sabemos o que o futuro reserva. Lembre-se do que eu disse. Não dá para fazer algo com certeza absoluta ou próximo disso. O que se pode é aumentar as chances de um futuro favorável. No livro, explico isso em detalhes. O futuro é como uma loteria. Há uma urna cheia de bilhetes de loteria. Os bilhetes são os possíveis resultados futuros. E existem muitos deles. É por isso que o mundo é incerto e investir é arriscado. O destino tira um bilhete da urna. Todos os bilhetes na urna são resultados possíveis.
O selecionado é o resultado real. E nunca sabemos qual será escolhido. Você pega na urna e tira um bilhete. Pode ser qualquer um dos bilhetes da urna. E há muitos. Isso quer dizer que não podemos lidar bem com o futuro? E não, isso não quer dizer isso. O que podemos saber é a mistura, o perfil dos bilhetes na urna. Às vezes, há muitos bilhetes bons e poucos ruins. E às vezes, há muitos bilhetes ruins e poucos bons. Então, invista quando as chances estão a seu favor. Quando os bilhetes na urna são mais favoráveis? Quando as chances estão a seu favor? Quando estamos em baixa? Quando os bilhetes na urna são desfavoráveis? Quando as chances estão contra você? Quando estamos em alta? Então a questão é, podemos ver a diferença? Então, quando as chances estão contra você? Quando há mais bilhetes perdedores que ganhadores? A resposta é, se juntarmos tudo o que eu disse, até agora, quando há muito otimismo dos investidores, quando são movidos por ganância e empolgação e inveja dos bons resultados dos outros, quando houve bons resultados no mercado, porque isso tranquiliza as pessoas, quando investidores estão felizes com os ganhos ou inveja dos ganhos alheios, quando há tolerância imprudente ao risco e quando há ânsia de fornecer capital. E quando vemos isso em picos cíclicos, não se vê isso nas baixas. Não há otimismo, não há ganância, não há vontade de investir nas baixas. Se existissem, não estaríamos em baixa. São o medo, a ganância e assim por diante. Eles são vistos nos picos. E quando as chances estão a seu favor, com mais ganhos que perdas? Quando há falta de otimismo, muito medo, mercado fraco, perdas gerais, aversão ao risco e relutância em investir. Se vir isso, as pessoas estarão com medo. E como resultado, os preços caem. E quando vemos essas coisas? Nos fundos cíclicos. Onde estamos agora? Bem, pensei que não perguntaria. A linha no gráfico é o valor justo, intrínseco, central, a norma, o valor certo, como quiser chamar. E claro, o mercado flutua ao redor, com excessos e correções. Como mostrado aqui, acho que estamos um pouco acima do valor intrínseco. É difícil dizer exatamente onde estamos, mas acho que acima do valor intrínseco. Vou falar mais um pouco sobre isso, mas é assim que eu resumiria. Agora, o que vai acontecer amanhã? Vamos supor que eu esteja certo. Vamos supor que o mercado realmente esteja um pouco acima do valor intrínseco. O que isso implica para o desempenho futuro? Não digo amanhã, literalmente. Falo do próximo ano. E a resposta é, quem sabe? Algo estar supervalorizado não significa que vai cair. Porque se olharmos para trás, para o último, se olharmos o último ciclo, a última vez nesse ponto, vemos que subiu muito mais. Estar um pouco supervalorizado não impede de ficar ainda mais caro. Essas tendências continuam até pararem. Mas a questão é, quais são as probabilidades? E é verdade que, deste ponto do ciclo, podemos ter alta, estabilidade ou queda. As três são possíveis. Isso significa que são igualmente prováveis? A resposta é não. É mais provável termos um declínio que um ganho. As chances são contra nós quando o preço está acima do valor intrínseco, mas não a ponto de termos certeza sobre nossa posição no ciclo. Conhecer as chances de sucesso pode dar uma das maiores vantagens no mundo dos investimentos, mas não é perfeito. Então, se estabelecemos, eu estabeleci para minha satisfação, não sei quanto a você, o fato de estarmos um pouco sobrevalorizados hoje. Agora vou falar sobre como investir no que chamo de mundo de baixo retorno, que é onde acho que estamos nas condições atuais de mercado. Aliás, essas observações não se aplicam só à Espanha, Europa, EUA, China, ações ou títulos. Estes são comentários gerais sobre todos os mercados. Mas hoje vejo que as incertezas são incomuns em número e nível, e os retornos em muitas classes de ativos são relativamente baixos. Os preços dos ativos variam de cheios a excessivos, e o comportamento arriscado é comum. Resumindo, vivemos num mundo de baixo retorno e alto risco, mas nosso dinheiro precisa ir para algum lugar. O resto desta apresentação será sobre como resolvemos isso. Agora, olhando para o ambiente dos últimos anos, o que vejo?
Estamos no 10º ano de recuperação econômica no ZEUA e a mais longa da história durou 10 anos. Na verdade, estamos no 11º mês do 10º ano. Pelos padrões históricos, estamos bem no fim do ciclo. Não há regra que diga que, por nunca ter havido uma recuperação no ZEUA além de 10 anos, esta também não possa durar mais. Não há um limite que cai no 10º ano e diz que a recuperação deve parar. Mas o quê? Quais são as chances? Qual a probabilidade da recuperação econômica continuar por mais 5 anos ou de parar em breve, mas não hoje? Estamos no mercado em alta mais longo da história. As ações subiram. Sabe, o marco foi alcançado em 9 de março de 09. Então, estamos há mais de 10 anos no mercado em alta. É mais do que qualquer outro na história. Há superações chamadas FANG, Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google, subindo muito e animando todos. Algum grupo de superações está presente em todo o mercado em alta. Há uma demanda muito forte por crédito corporativo. Escrevi um memo em setembro. Muito dinheiro perseguindo poucos negócios. Esse tem sido o caso, na minha opinião, no crédito corporativo. Há dinheiro fluindo para a dívida de mercados emergentes. Em tempos normais de cautela, o dinheiro não corre para esses mercados. Mas em épocas otimistas e agressivas, sim. Aliás, há 2 anos, em maio de 2017, o mundo estava pronto para comprar títulos de 100 anos da Argentina a 9%. E, sabe, a Argentina teve, acho que 5 desvalorizações no século passado. Então, qual a chance da Argentina passar o próximo século sem desvalorização? Baixa, né? Mas o pessoal estava disposto a emprestar por 100 anos. Isso é um sinal de otimismo e agressividade da maioria dos investidores. Temos financiamento recorde para o private equity, acumulando grana, dizendo que se comprar ativos com dinheiro emprestado, vai lucrar muito. Temos uma corrida de capital para tecnologia e investimentos de risco, que é claro que exige grande otimismo, pois trata-se de ganhos enormes no todos sabem que 8 ou 9 em cada 10 investimentos de risco falham, mas são seduzidos pela chance de multiplicar por 100 seu dinheiro, como no Uber, ou é assim, o dinheiro está fluindo agora. E por fim, o investimento em criptomoedas. Vejo que o Bitcoin dobrou nos últimos meses. Claro, caiu quase 2/3 desde o pico no fim de 2017, mas há empolgação com cripto. Então, juntando todas essas coisas. A propósito, uma das palavras mais importantes que quero ensinar hoje em inglês é inferência. O importante não é o que aconteceu. Estes são os eventos que ocorreram ou estão ocorrendo. O importante é o que eles significam. Que conclusão você deve tirar? Que mensagem você deve extrair dos eventos que estão ocorrendo? Na minha opinião, quando você vê essas coisas, o que me diz? Você olha. Essa lista me diz que o que governa o mercado hoje é otimismo, confiança no futuro, fé em investimentos e investidores, pouco ceticismo, tolerância ao risco, não aversão ao risco. A questão é, você concorda que essas são as inferências corretas? E se forem, o que elas dizem sobre o mercado? Elas me dizem que não é um clima positivo para retornos e segurança futuros. Nesse clima, segurança e retornos não são fáceis de obter. Eles se tornam difíceis de conseguir. Agora vamos falar sobre por que os retornos futuros são baixos. Mencionamos aversão ao risco e, como eu disse, é um conceito muito importante. Não é algo que a maioria conheça, mas eu tive muita sorte. Em meados dos anos 60, fui fazer pós-graduação na Universidade de Chicago, onde ensinavam uma nova teoria de investimento. O que ela ensinava era que existe uma linha assim que conecta o retorno ao risco. E como você pode ver, a linha sobe inclinada para a direita. Isso significa que conforme o risco percebido aumenta, o retorno percebido também aumenta. É daí que vem a crença de que quanto mais risco se corre, mais dinheiro se ganha. Mas não pode ser tão simples, pois se fosse verdade que ativos arriscados sempre dão lucro, eles não seriam arriscados. Então, deve haver algo errado com essa expectativa. Na verdade, isso significa que ativos vistos como arriscados devem parecer oferecer retornos maiores, senão ninguém investiria neles. Você precisa entender a diferença entre expectativas e resultados reais. De qualquer forma, existe uma expectativa de que ativos mais arriscados gerem retornos maiores. E isso se reflete na linha que sobe e vai para a direita. Começa com a taxa livre de risco, que é o retorno dos investimentos mais seguros, os títulos do Tesouro de 30 dias, e segue daí para cima e para a direita com todas as classes de ativos se alinhando, se voltarmos um tempo razoável atrás. Era mais ou menos assim. Temos a taxa livre de risco, depois os títulos do Tesouro, um pouco mais arriscados, títulos de alta qualidade, mais arriscados, ações de qualidade, ações agressivas, títulos de alto rendimento, private equity, e a linha sobe para a direita como deveria. Cada investimento um pouco mais arriscado deve oferecer um retorno maior, senão o mercado não é racional.
Era assim, digamos, há 10 ou 20 anos atrás. E é assim que deveria ser. O problema é que, na crise financeira global, os bancos centrais ficaram receosos com o futuro econômico. Então eles reduziram a taxa livre de risco. E quando baixaram a taxa livre de risco, tudo caiu junto. O retorno de títulos, ações de qualidade e private equity também diminuiu. Isso é o que chamamos de mudança paralela. A linha caiu e se deslocou. Os retornos de outros ativos caíram alinhados com a taxa livre de risco. E é mais ou menos onde estamos hoje. Não faria sentido se a taxa livre de risco fosse muito baixa. Na Europa, há trilhões em títulos com rendimentos negativos. Não faz sentido ter taxa livre de risco baixa e outras classes altas. Então tudo se alinha. E como as taxas estão baixas, podemos voltar Sim. Vê-se que quem investia com segurança agora busca alto risco para o mesmo retorno. Assim, investidores em vários mercados assumiram mais riscos para obter os retornos desejados. Muito dinheiro persegue oportunidades limitadas nos mercados de risco. E a corrida para o fundo do poço está em andamento. Como disse antes, as 7 piores palavras hoje são: muito dinheiro perseguindo poucos negócios. Se isso for verdade, você precisa saber. Talvez você não queira participar dessa distribuição. Como gestores de investimentos, como banco, o que podemos fazer por você? Tudo o que fazemos se enquadra em seleção de ativos ou posicionamento de ciclo. Seleção de ativos é ter mais do que vai bem e menos do que vai mal. Posicionamento de ciclo é investir mais quando as chances são boas e menos quando são ruins. Não significa entrar e sair. Sempre me perguntam: é hora de entrar ou sair? É hora de comprar ou vender? E a resposta não é preto no branco. É mais agressivo às vezes, mais defensivo em outras. Alguns dizem que não há melhor momento para ser agressivo ou defensivo. Acho que isso subestima, pois desiste da segunda dessas características. E acredito que a segunda busca pode ser muito valiosa. Há momentos para agressividade e momentos para defensividade. Quando preços estão baixos, pessimismo é geral e investidores fogem do risco. Para a maioria, é hora de se tornar agressivo ou nós. Mas, com preços altos e entusiasmo geral, é hora de ser defensivo. Acho fácil ver que não é tão fácil de fazer. Não é tão fácil de entender. Não é fácil agir. Mas essa é a fórmula bem simples. Se concorda, então a questão é: que momento é este? Os investimentos estão caros ou baratos? Em que ponto do ciclo de mercado estamos? Como nos posicionar em relação ao risco habitual hoje? Ser mais agressivo ou defensivo? É uma pergunta bem simples. Devemos focar no ataque ou na defesa? Preocupar-se mais em perder dinheiro ou oportunidades? Hoje, recompensa-se a coragem de investir ou o controle de risco? E nosso mantra hoje e nos últimos anos tem sido avançar, mas com cautela. As coisas não estão tão ruins a ponto de ficarmos aterrorizados e não investir. Estamos totalmente investidos hoje, mas com cautela, como sempre na Oaktree. Nosso portfólio está ainda mais cauteloso do que o normal atualmente. Estamos totalmente investidos com um portfólio cauteloso. E acho que é uma boa fórmula para o sucesso. Agora você pode perguntar: por que não parar de investir? Bem, a resposta é que não podemos ter certeza que o futuro será ruim. Por que não investir tudo? Bem, não podemos ter certeza de que será bom. E para mim, as evidências mostram que não está muito bom. Então, totalmente investidos, mas com cautela. Aqui está o último slide. Como eu disse, acho que estamos em um mundo de baixo retorno. E, se for assim, as opções são limitadas. Pode investir como sempre e esperar os retornos históricos. Mas a verdade é que eles não existem mais, pois nada rende como antes. Antes, um título rendia 5%. Hoje pode render negativo. Não dá para ter os retornos do passado fazendo o que sempre fez. Então, talvez o número 2. O 2 diz: invista como sempre, mas espere retornos menores. E isso é maduro. É crescer. Não é legal, mas é verdade. 3. Reduza o risco para tempos ruins e aceite retornos ainda menores. E isso é cautela. 4. Vá para o caixa com retorno negativo e espere para comprar. O problema é que é difícil esperar anos. Se o mercado for bem, como foi aqui, você vai se arrepender. Ou você pode ir para o outro lado. Pode fazer o 5. Aumente o risco por altos retornos,
achando que arriscando mais, ganha mais. Ou número 6, investir em nichos especiais com pessoas que espero serem excepcionais, na esperança de obter melhores resultados. Na minha opinião, nenhuma dessas opções é totalmente satisfatória. Todas têm problemas. Há apenas uma observação, no entanto. Estas são todas as escolhas disponíveis. Num mundo de alto risco e baixo retorno, não há jeito fácil de obter retornos satisfatórios. Então você realmente precisa escolher entre essas opções. E, aliás, isso exclui a número 1, porque ela não existe. Para mim, o ideal hoje é uma mistura de 2, 3 e 6. Eu não faria a 4. Não acho apropriado ir para o dinheiro em espécie. O cenário não é tão ruim e os preços dos ativos não estão tão altos para justificar isso. E você certamente não deveria, na minha opinião, fazer o número 5. Não vejo sentido em ser agressivo hoje. Então, na minha opinião, alguma combinação de 2, 3 e 6? E isso é o que eu queria dizer hoje, a pedido do banco. Agora é hora de responder às suas perguntas. E tenho certeza que vocês têm muitas. Quem quer começar? Eu não. Espero que alguém aí se anime. Eu também. Tem um microfone lá atrás. Aguarde um momento, por favor. Vamos levar o microfone até você. Bom dia, Sr. Marx. Bom dia. Posso fazer uma pergunta provocativa? Você disse que emoções atrapalham investidores. Hoje temos a inteligência artificial. Falamos do dado recente e relevante do presidente do Sequoia. Alguns não se interessam em investir com riqueza. Muitos lucraram na gestão sem agregar valor. E como seus esforços falharam, mas foram bem pagos, isso explica o movimento de investimento passivo e em índices. Quando eu estava na pós, as pessoas só começavam a teorizar sobre isso. Em 1974, a Vanguard e Jack Bogle criaram o primeiro fundo de índice. Hoje, representa uma quantidade considerável de capital. Então, ao longo dos anos, investiram mal e ganharam bem, o que não deveria ser uma fórmula de sucesso. Assim, o sucesso dessas pessoas, e são muitas, está chegando ao fim. Muito dinheiro está migrando do investimento ativo para o passivo. É importante notar, não porque o passivo seja tão bom, mas porque o ativo é tão ruim. Esse é o primeiro ponto. Então eu escrevi um memorando, como faço sobre muitos temas, em junho passado, chamado Investindo Sem Pessoas. Há movimentos como indexação, investimento passivo, algorítmico, sistemático e, no futuro, IA e aprendizado de máquina substituirão pessoas, pois não cometem erros emocionais. Com o tempo, veremos a IA sendo cada vez mais utilizada. E muitas pessoas ficarão desempregadas. Pode parecer brincadeira, mas acho que será verdade. Ou investir deixará de ser um dos empregos mais bem pagos do mundo. Ainda acredito que haverá espaço para pessoas excepcionais, pois acho que o computador, como digo no memorando, não pode se sentar com alguém e descobrir se ele é um Steve Jobs. Um computador não pode avaliar planos de negócios e identificar o próximo eBay ou Amazon. Pessoas excepcionais com julgamentos únicos ainda serão valiosas, mas não todos. A opinião média das pessoas vale, bem, a média. Espero ter respondido à pergunta. Aliás, você pode ler esse memo online em oaktreecapital.com. Estão todos lá e são todos gratuitos. Então, o preço é justo. Espero que você leia. Próxima pergunta, por favor. Bom dia. Bom dia. Qual sua opinião sobre o trading de alta frequência e seu impacto no mercado? Está ficando claro que o trading de alta frequência se beneficia de saber as ordens futuras. Existe uma prática no mercado chamada front running. Imagine, você pede ao seu corretor para comprar 1 milhão de ações da GM. Se alguém sabe disso, eles compram 100 ações antes. Quando sua ordem chega e eleva o preço, quem comprou antes lucra.
Muito do trading de alta frequência é, na verdade, front-running. Os traders de alta frequência põem seus computadores perto da bolsa. Assim, eles sabem antecipadamente quais ordens estão chegando. Eles sabem disso eletronicamente, não do jeito normal. Mas podem comprar tudo em nanosegundos. Podem comprar um pouco antes do pedido e lucrar. E o front-running é uma fórmula de sucesso. Eventualmente, acho que vão corrigir isso. Mas, por enquanto, o HFT ganha 1 centavo por operação. Com muitas operações e alavancagem, os centavos somam. E acho que essa é a resposta. Até agora, tem funcionado. Não sei se funcionará para sempre. Outra pergunta. Boas perguntas esta manhã. Sim. Oi. Bom dia. Se fosse criar uma gestora, o que faria? Quais seriam suas prioridades? Omiti um conceito muito importante. Minha primeira dica é: compre meu livro. Na verdade, compre vários. Capítulo 2 é o mais importante. O livro tem 20 capítulos e cada um diz que o mais importante é algo diferente, pois há muitas coisas importantes. O capítulo 2 diz que o mais importante é entender a eficiência do mercado. A eficiência do mercado diz que, novamente, é outra teoria que aprendi em Chicago, que como há milhares ou milhões de pessoas por aí, todas estudando investimentos, todas inteligentes, alfabetizadas em informática, todas trabalhadoras, agressivas, todas informadas, racionais e objetivas, as informações que chegam ao mercado são instantaneamente refletidas nos preços, então não se consegue nada barato. Esse é o meu resumo. Mercados são eficientes em incorporar informações. Acredito que há mercados muito eficientes, que são os de grandes ações. Em 1978, quando mudei de ações para dívidas, algo que começava a ser interessante no mundo, me perguntaram: o que quer fazer agora? Respondi: farei qualquer coisa, menos passar o resto da vida escolhendo entre Merck e Lilly. Merck e Lilly são duas grandes ações farmacêuticas. Todo mundo sabe tudo o que há para saber sobre elas. Como posso ter uma vantagem? Como posso saber mais que os outros? Isso é um mercado eficiente. Acredito que existem mercados ineficientes, onde nem todos sabem tudo. Alguns aspectos incomuns do mercado de dívida são exemplos disso. Mercados emergentes são outros exemplos, e assim por diante. O mercado imobiliário pode ser ineficiente. Então, acredito que alguns mercados são menos eficientes que outros. Eu só trabalharia nesses. Isso é o mais importante, pois um mercado eficiente é como cara ou coroa. Você joga uma moeda para decidir algo. Se for uma moeda justa e um lançamento justo, dá cara 50% das vezes e coroa 50%. Todo o esforço para prever se será cara ou coroa é inútil. Isso é um mercado eficiente. Eu não trabalharia lá. Oaktree, nossa firma, escolhemos mercados ineficientes. É aí que atuamos. Acho que isso é o mais importante. Segundo, contratar quem tem melhor visão que outros. Ninguém sabe o que acontecerá amanhã, mas acho que podemos achar pessoas que entendam melhor o que uma empresa fará nos próximos anos, trabalhem mais, façam melhores inferências ou algo assim. Então eu contrataria essas pessoas. Na minha firma, contrato pessoas que são colaborativas, pensam a longo prazo e raciocinam dessa forma, em vez de pessoas que só pensam em si mesmas e acham que podem prever o amanhã melhor que os outros. Tente ser um investidor de longo prazo. De novo, ninguém prevê o amanhã, mas todos tentam adivinhar o amanhã. Pense no que acontecerá em 3 anos, e você pode obter vantagem assim. Esses são alguns exemplos. Obrigado. Temos outra pergunta? Sim. Bom dia, Sr. Marks. Muito obrigado pela apresentação. O prazer é meu. Minha pergunta é sobre a aversão ao risco que você mencionou. É mais fácil comprar na queda que vender na alta, quando se está baixo e não faz vendas a descoberto. Mesmo a dificuldade de vender na alta, ou quando empresas sobem, como você ou sua empresa, lidam com o momento certo de vender uma empresa quando ela atinge o preço de referência, mas você não quer vender? Precisa ser preciso? Precisa seguir essa tendência? O que você faz? Bem, outra boa pergunta. Mas pense na sua pergunta. As coisas estão subindo. O preço está acima da referência, mas não quer vender. Bem, por que não? A resposta é porque você é humano. Você teme que já subiu de 50 para 100, mas se for de 100 para 200 e vender a 100, se sentirá tolo. Mas se comprar uma boa empresa, mesmo errando na avaliação, ela continuará gerando valor a médio e longo prazo. Bem, isso é verdade. E aliás, não há nada de errado nisso.
lembre-se do que falei sobre posicionamento de ciclo, seleção de ativos e posicionamento de ciclo. Então, o que você diz, deixe-me recapitular e colocar isso ali, se eu puder. Bem ali. Essas são as duas coisas que você pode fazer. O que este senhor está dizendo é que talvez você queira fazer apenas seleção de ativos. Não quer fazer posicionamento de ciclo. Primeiro, porque é difícil acertar o posicionamento de ciclo. E segundo, se fizer boa seleção de ativos e ignorar o ciclo, a longo prazo, você se sairá bem. Não há nada de errado nisso. Tudo bem. Eu o elogio por essa atitude. E isso é o que chamamos de comprar e manter. Muita gente compra e mantém e se sai bem. Compram aqui, seguram aqui, aqui, aqui e aqui. A longo prazo, você se beneficia da alta. Tudo bem se quiser fazer isso. A questão é, pode fazer melhor? Creio que ser agressivo aqui e defensivo ali pode render mais. A questão é se quer tentar. Não há nada inválido no que você diz. A única questão é, pode fazer melhor? Deixe-me apontar algo. Primeiro, não é fácil agregar valor nos ciclos. Um amigo na Inglaterra escreveu um livro sobre investir. Chama-se Simples, mas não fácil. O que queremos fazer é claro, fazê-lo não é fácil. Falava com meu filho, que gere nosso family office, sobre escrever o livro. Eu disse, sabe, fiz 6, 7 ligações ao longo dos anos. E acho que todas foram certas. Ele me disse, pai, isso mesmo. Você fez 6 vezes em 50 anos. E claro, sabe, ele está certo. Às vezes, nos extremos, 2000, na bolha tech, era ótimo vender. Fim de 08, início de 09, na crise após Lehman quebrar, era ótimo comprar. Mas houve 8 ou 9 anos entre eles sem nada inteligente a fazer. Ou seja, você não tem oportunidades com frequência. Mas 1 ou 2 vezes por década surgem oportunidades profundas. A questão é se você vai aproveitá-las ou dizer, sou buy and hold, o que também é ok. Não há certo ou errado. Desculpe. Muito obrigado. Mesmo não podendo prever ciclos e cada um sendo único, quais as principais semelhanças e diferenças que vê entre 05, 07 e agora? Muitos investidores acham que será bem pior quando chegar, comparado a 2008. Outros acham que não será tão ruim assim. Comparando os anos pré-crise com o cenário atual, que diferenças você nota? Bem, acho que o principal agravante hoje é o volume muito maior de dívidas. O valor do financiamento alavancado, como títulos de alto risco e empréstimos, é mais que o dobro de 0,7. E acredito que essa seja a principal diferença. Além disso, percebemos hoje incertezas macrogeopolíticas muito maiores no mundo, embora não saiba a real dimensão. Trump, Brexit, governo espanhol, quem sabe? Esses são os desafios. Não acho que estamos numa bolha ou teremos outra crise financeira global. Por quê? Como está melhor hoje? Bem, pense na crise financeira global de 07 e 08. O que aconteceu? Primeiro, tínhamos as chamadas hipotecas subprime. Você vai ao banco pedir dinheiro para comprar uma casa. O banqueiro diz que emprestará, você informa sua renda e seus ativos. Ele diz, parece bom, emprestarei a 5%. Você diz, prefiro não documentar meus ganhos ou ativos. Ele responde, então emprestaremos a 10%. Você diz, ok, eu aceito. O que faria você preferir pegar empréstimo a 10% em vez de 5%? A resposta é, você não tem os ativos e ganhos que alegou. Chamamos hipotecas subprime de empréstimos mentirosos, feitos aos milhares. Então, eram fraudulentos. Não havia substância nelas. E enormes investimentos se basearam nessas mentiras. Investiram em veículos alavancados, tranches, CLOs, CDOs, CMOs. Bancos alavancados 32 vezes investiram em tranches arriscadas de estruturas com empréstimos fraudulentos. Isso foi um acúmulo de riscos. E hoje não temos isso, na minha opinião. Nada é tão fraudulento hoje quanto as hipotecas subprime. Poucos investem em veículos altamente alavancados como CMOs. E os bancos não estão alavancados 32 vezes. Acho que a alavancagem é a chave para um colapso. Partes importantes do sistema não estão tão alavancadas hoje. Então todos perguntam, qual é a próxima bolha? Estamos em uma bolha. Todo mundo quer falar sobre bolhas. Claro, nos últimos 20 anos vimos 2 bolhas e 2 quedas.
E assim as pessoas se acostumam a falar de bolhas. Mas não precisamos ter bolhas o tempo todo. Podemos ter altos e baixos normais, que é o que acho que é isso. Aliás, o índice S&P 500 hoje está sendo negociado a cerca de 18 vezes o lucro anual. A média histórica é 15 ou 16. Então 18 é alto, mas não terrível. Em 2000 era 32 vezes. Aquilo sim era uma bolha. Hoje, na minha opinião, não é uma bolha. Certas ações estão altas, mas o mercado não. Falo de bolhas no livro e no novo sobre ciclos. Para mim, uma característica de bolha é quando dizem que um ativo é como os Nifty 50, as grandes empresas. As pessoas dizem, este é um ótimo investimento. Não há preço alto demais. Não importa o quanto você paga, nenhum preço é alto demais. E essas palavras são muito perigosas. E eu não as ouço hoje. Então não acho que estamos em uma bolha. Bom dia. Bom dia. Eu sou. Gostaria de perguntar sobre as estratégias imobiliárias da Oaktree. Como vocês lidam com as oportunidades e a renda em relação aos ciclos, se é o oposto ou basicamente? Nossa abordagem imobiliária é, em quase todas as categorias de investimento, incluindo imóveis. Pode-se comprar os melhores prédios nas maiores cidades, apesar dos altos preços, como Nova York, São Francisco, etc. Ou pode-se comprar prédios menores em cidades menores, a preços mais baixos, por não serem tão valorizados. E é isso que fazemos mais. Estamos em cidades secundárias como Las Vegas e Kansas City e lugares assim. Não compramos os grandes edifícios famosos, chamados de trophy buildings em inglês. Compramos edifícios menores. Usamos menos dívida que outros. Não construímos do zero, o que pode ser muito lucrativo ou arriscado. Compramos prédios existentes baratos e os reformamos. Assim, buscamos uma abordagem de risco controlado. Obrigado. Não sei se vocês têm mais perguntas. Howard, poderíamos ficar horas te ouvindo. Você faz parecer tão simples. E claro, sabemos que não é bem assim. Mas também sabemos que você tem um voo para pegar. Então vamos tomar um café rápido, uns 5 ou 10 minutos. Quero agradecer por sua generosidade em passar 1h30 conosco hoje. E só quero dizer que acrescentei algo à sua lista de coisas importantes. É encontrar pessoas excepcionais como você para trabalhar junto. Então, obrigado por estar aqui conosco hoje. Obrigado.